Isso, um pouco. Vamos levantar todo mundo, vai. Ai, que velocidade é essa? Ai, que vergonha. Vamos lá. Exposição. Levantou? Levantou? Agora pode sentar, tô brincando. Olha só. Vou fazer uma mini dinâmicazinha aqui. Nath, você pode vir, por favor? Tá com o microfone? Pra gente esquentar o cérebro, aquecer o cérebro. Escolhe em dupla, escolhe a sua dupla, alguém que esteja do seu lado. Escolha. Vai ser assim, ó. Nós vamos contar uma história, um de vocês conta para o outro uma história, e o outro vai colocando palavras randômicas, palavras que não tem nada a ver, e o outro tem que ir evoluindo a história. Vou dar um exemplo. Ó, vou contar minha história aqui. Eu estou num roadshow digital da Vivo, empresas, passeando por todo o Nordeste. Tecnologia. Falando muito de tecnologia, por tudo que é lugar. Bar. Mas hoje nós vamos no bar, porque é o quarto dia, estamos terminando, entendeu? É assim, 1, 2 e valendo! Agora vamos trocar dupla. A outra pessoa conta história e a outra coloca a palavra. Valendo! Deu para dar uma esquentada? Quem tem uma história muito boa para me contar aqui para mim? Ah, tem história boa, hein? Valeu, turma, valeu. Bom, isso é só para a gente aquecer, pode sentar todo mundo. Aê, já deu uma acordada. Muito bem, muito bem. Bom, como eu falei lá no começo, meu nome é Ricardo Almacu, eu sou CEO fundador do CAS. CAS significa Knowledge Exchange Sessions, são sessões de troca de conhecimento. A gente ajuda executivos e empresas brasileiras de todos os tamanhos a entenderem os sinais do futuro, hoje, aqui no presente. Toda essa velocidade das mudanças, das transformações, a gente ajuda eles a entenderem, vocês entenderem, e ajudarem a aterrissar também nas empresas de vocês. E a gente faz isso através de palestras, de workshops, de dinâmicas, e de muitos produtos que a gente tem para ajudar a entregar esse conteúdo. Para vocês entenderem um pouquinho mais do que nos últimos 5 anos, a gente faz aproximadamente 20 viagens por ano para grandes hubs de inovação do mundo. Vale do Silício, Nova York, Boston, Estocolmo, Israel, China. E tudo que a gente vai ver aqui hoje, nessa apresentação, nessa palestra, é um pouco do que eu tenho visto, do que a gente tem visto nos últimos 5 anos. Então a gente de fato dá um mergulho nesse ecossistema global, um mergulho no futuro, para daí entender e trazer para vocês, não só em termos de tecnologia, mas também em termos de comportamento, muita mudança que tem acontecido nos modelos de negócio que vão impactar ainda mais os nossos negócios. Mas, para dar uma ida ao futuro, a gente tem que dar um mergulho no passado. O ano era 1989, imagina uma sala como essa, repleta de executivos importantes lá no Vale do Silício, lá em Palo Alto. Chega um jovem, entra na sala meio com cara de lunático e fala assim, um jovem cientista, fala, olha pessoal, tem uma tecnologia que vai mudar o mundo de vocês. Mais do que isso, tem uma tecnologia que vai mudar todos os negócios, não só o negócio de vocês. Quem sabe o que aconteceu em 89? 89 foi o começo da internet. Naquela época era impossível prever o estrago que a internet viria fazer no mundo dos negócios. Toda vez que tem chegado de uma nova tecnologia, a gente, tem uma revolução, será? O que vai acontecer com isso? E a gente fica com 2 sentimentos. Sentimento de medo, será que esse negócio é tão feio assim? E o sentimento de descrença, será que eu vou namorar robô? Será que eu vou andar de carro autônomo? Será que vão entregar encomenda na minha casa via drone? Né? Olha só, imagina o papo de um netinho com o avô na agricultura, na fazenda, 50 anos atrás. E o avô falando para ele, olha netinho, quando você assumir aqui na idade adulta a fazenda, 90% do trabalho
aqui da agricultura vai ser feito por drones, feito por máquinas. É impossível para qualquer um de nós, não só para eles, mas para qualquer um de nós, entender essa mudança. A gente vive com referências de coisas que deram certo no passado e deram coisas que deram certo hoje. E assusta muito, porque muito do que a gente faz está relacionado ao trabalho. E aí assusta, a gente tem de fato medo. Mas revoluções sempre tiveram. A primeira revolução industrial, com a chegada do motor a vapor, das tecelagens. Depois a segunda, com a eletricidade, linha de produção. Foi aqui que chegaram as geladeiras, os carros, o avião. E o que é considerado o início da terceira revolução industrial, com o envio do primeiro e-mail. E toda vez que tem revolução, toda vez que tem a chegada de uma tecnologia nova, toda vez que tem essa mudança, tem frases célebres que ficaram pelo caminho. Esse é um papo do presidente do Banco Michigan, falando para o advogado do Henry Ford, para não investir nesse tal de carro, porque os cavalos estavam aí para ficar. Ou outra, essa é do presidente da 20th Century Fox, de cinema. A televisão não vai durar. As pessoas logo vão ficar cansadas de sentar em frente a uma caixa de madeira todas as noites. E para não pegar exemplo tão antigo, na ocasião do lançamento, da venda, na verdade, do YouTube para o Google, o CTO e cofundador do YouTube falou: vou vender, nem tem tanto vídeo que eu mesmo queira assistir. Não tinha a menor dimensão da explosão que ia acontecer na questão dos vídeos, dos celulares, não tinha a menor dimensão. Por quê? Porque é muito difícil, de fato, a gente prever esse futuro. Esse é o Kevin Kelly. Kevin Kelly, ele é cofundador da revista Wired, um dos cientistas papas da tecnologia no mundo, mora lá em Pacífica, no Vale do Silício, e 2 anos atrás ele escreveu um livro chamado Inevitável, as 12 forças que vão moldar o mundo dos negócios. Uma das forças que ele fala é a robótica. Ele fala que a produtividade é para os robôs e não para os seres humanos. Ou seja, qualquer trabalho de esforço repetitivo vai ser feito pelos robôs e não mais pelos seres humanos. O Kevin Kelly é aquele jovem lunático que entrou lá em 1989 na sala e falou: olha pessoal, tem uma tecnologia que vai mudar o mundo de vocês. Então se eu fosse vocês, eu prestaria atenção. E também me gera um pouco de medo e um pouco de susto. Mas o que eu fiz foi pegar e ler o livro dele, para a gente se preparar para esse futuro que está chegando. Bom, e de tecnologias que começaram com a internet, está virando tecnologias como essa daqui. Esse é o Magic Leap, é uma tecnologia de realidade aumentada com realidade virtual misturada, e que o Google, ano passado, ano retrasado, comprou por 500 milhões de dólares. Hoje já vale entre 6 e 8 bilhões de dólares. Provavelmente, os nossos filhos vão estudar numa sala imersiva daqui a alguns anos assim, na escola. Ou no próprio laboratório, ou no próprio consultório médico, nós vamos ter esse tipo de realidade. Mas vamos entender um pouco por que a internet é considerada, por que o www é considerada a terceira revolução industrial. Por quê? Os cientistas que criaram, e para mim uma das pessoas mais relevantes dos nossos tempos, chama Tim Berners-Lee, ele entendeu que a internet poderia ter sido uma empresa comercial, poderia ter sido um projeto comercial. É um cara que criou. Poderia ter sido da Vivo, poderia ter sido de alguém. Mas ele entendeu que se fosse aberta, porque a gente não paga o www, a gente paga o domínio. Ele entendeu que se fosse aberta, poderia ter uma escala que não existia na era pré-digital. Podia ganhar um volume gigantesco. E é por isso que vira uma revolução. Bom, vamos entender como é que evoluiu a internet. Essa era a cara da internet no começo dos anos 2000. Quem lembra disso daqui? Quem lembra? Universo Online. Aqui o pessoal é mais sincero. Lá tinha um monte de cabelo branco e falava nas últimas horas: eu não lembro, não sou dessa idade. Então, essa era a cara da internet, era só para ler. Era uma internet, era um site digital, era um lugar de produzir sites. Depois, a internet, naquela época ali, o Google era a 11ª plataforma, site mais acessado do Brasil, somente. De lá para cá, a internet foi ficando mais interativa. É o que a gente chamou de internet 2.0. E foi ganhando outras várias camadas de inteligência. É como a gente usa as redes sociais até os dias de hoje, né? Com a chegada de MySpace, de Orkut, Facebook, Twitter e uma série de outros produtos. Então foi ficando mais inteligente de fato. E em 2009, todos nós já andávamos com o celular no bolso quando uma tecnologia ficou popular.
que foi a tecnologia de geolocalização. E veio a mudar muito o jeito que a gente vive esse digital, esse caminho digital até os dias de hoje. Então, a rede mundial de computadores virou a rede mundial de pessoas, virou social e foi ficando muito mais acessível e muito mais democrática. Como os cientistas que criaram, como o Tim Berners-Lee que criou, queria que fosse de fato. E do social para a disrupção foi 1 minuto. Talvez o Airbnb é o primeiro caso de uma empresa digital que fez a disrupção de uma empresa tradicional. Quanto menos se esperava, eles já estavam hospedando mais gente na casa de estranhos do que nas redes de hotel. E aí negócios inteiros mudaram com essa trajetória, com essa camada mais de inteligência, né? Com essa web 2.0, com a geolocalização. Então, se você pegar o Netflix sem ter nenhuma sala de cinema, virou a maior exibidora de filme do mundo. O Facebook, sem produzir nenhum conteúdo, virou o maior difusor de conteúdo do mundo. E o Uber, como vocês sabem, virou a maior frota de carro do mundo sem ter nenhum carro. E por que acontece isso? Qual é o caminho que essa tecnologia percorre? Qual é o caminho inteligente que ela percorre para fazer essa disrupção, desse pensamento disruptivo? Primeiro é que tudo vai ser digitalizado. E não adianta a gente brigar. Não, isso não vai ser, isso eu não acredito. Outro dia tinha um senhorzinho de uns 80 anos numa palestra que eu vi em São Paulo, saiu me xingando. Esse futuro que você acha que existe, não existe, essa inteligência artificial é bobagem, me saiu xingando. Falei, sim senhor, deixa ele quieto. Mas é o seguinte, tudo vai ser digitalizado. Ou seja, transporte vai virar transporte inteligente, energia, smart energy, farming, connected farming, serviços públicos vai virar smart cities, healthcare vai virar interactive healthcare, educação digital individualizada, tudo vai ser transformado. Mas antes tem um período de decepção, que é o quê? O meu filho, para fazer uma cirurgia com um robô, já tem menos erro do que o médico. Mas eu não confio ainda no médico, eu não confio ainda no robô, eu ainda vou no médico. Mas o erro humano é muito maior do que o da máquina, mas tem esse período de decepção. Quando passa isso, você tem a disrupção, que é o terceiro D. E quando tem um crescimento muito avassalador, ele se desmaterializa. É o que aconteceu com o GPS, é o que aconteceu com a lanterna. Quem lembra do tom-tom, do GPS, que a gente andava no carro? Desmaterializou e foi para dentro do celular. E se ele desmaterializa, ele desmonetiza. Ele passa a ser de graça, ele passa a custar menos. É o que aconteceu com o Google em relação com a biblioteca, né? E se ele desmaterializa e se ele desmonetiza, ele democratiza, porque ele passa a gerar abundância, ele passa a ser de graça. É o que provavelmente vai acontecer com a energia em pouquíssimo tempo, vai passar a ser de graça. Nós mesmos produzindo as nossas próprias energias para as indústrias, para as fábricas e assim por diante. Olha só esse dado. 1995, 710 milhões de filmes revelados. 2005, 200 bilhões de fotos digitais. Hoje, mais de 1 bilhão de fotos são compartilhadas por dia nas redes sociais. Você fazia aquela cambalacho todo para baixar a música, não era? Em 2006, 2007, lança o iPhone aqui, o iTunes. Olha o que acontece com o mercado de música. Olha a transformação que acontece. O verde são as músicas digitais. Transformação absoluta. E o interessante de se observar é que o mercado muda e cresce 11%. Não é que acabou o mercado de música, ele muda completamente. E agora está mudando de novo com as plataformas de subscription, de assinatura. Então a gente assina hoje e tem crescido 15% ao ano. Ou seja, evolução em cima de evolução e adaptação em cima de adaptação também. E por que isso acontece? Porque a gente adota essas novas tecnologias, todos nós. A gente ama, principalmente brasileiro, a gente é super early adopter, a gente adota essas novas tecnologias. Se no início eu desconfio, será que eu vou botar uma foto do meu filho no Facebook? Será que eu vou dormir na casa de um estranho, alugando uma casa no Airbnb? Será que eu vou ler um livro no Kindle digital? Olha o Uber. Uber é tudo que a mamãe falava para não fazer, não é? Não pega carona com estranho e não aceita balinha de estranho. Não é verdade? E o Tinder? Quem arrumou um namorado no Tinder aqui, uma namorada? Puta, como vocês são mentirosos, gente! Tá louco? Nem você, Nath, vai levantar a mão? Uma Tinder aqui eu conheço, tô brincando, tá, pessoal? Vamos lá. E a história mostra pra gente que o que muda primeiro é a história da evolução humana.
que o que muda primeiro não é o pensamento. O que muda primeiro são as ferramentas. É porque eu tenho um rádio que eu passo aí na farmácia, no supermercado, pagar conta de um jeito diferente. É porque eu tenho a ciclofaixa lá em São Paulo que os patinetes passam a existir. Mas se não existisse a ciclofaixa, não existiria o patinete. Ou seja, primeiro mudam-se as ferramentas e depois muda-se o pensamento. Então, uma afirmação forte aqui: every product is a digital service waiting to happen. Todo produto é um serviço digital esperando para acontecer. Todo produto é um serviço digital esperando para acontecer. Quem não entendeu isso, empresas absolutamente estabelecidas ficaram pelo caminho. Quem lembra fora a Kodak de outra marca que morreu? Uma marca de telefonia, quem lembra? A Nokia? Ficou pelo caminho? Quem lembra de uma locadora? Blockbuster? Ou várias outras locadoras? O que aconteceu? Olha que loucura, gente. A gente faz 10 viagens por ano para o Vale do Silício. 10 viagens por ano. Cada viagem a gente faz 20, 30 atividades. Pelo menos 3 delas ainda o pessoal menciona o caso da Kodak. Por quê? A Kodak inventou o digital. A Kodak inventou a câmera digital. A Kodak entendeu que o negócio ia ser digital. Ela só não entendeu que o negócio ia ser sobre photo sharing, compartilhamento de foto. Ela ficou esperando ter qualidade. Ela parou naquele segundo D, do deceptive. Ela ficou esperando, os engenheiros lá na empresa, não, isso aqui nunca vai ter qualidade, nunca vão produzir isso. Ficou ali, morreu no papel fotográfico, comparando. Não entendeu que o negócio ia ser compartilhamento. O que aconteceu? A Fujifilm, que ficou investindo em serviços adjacentes, hoje é uma empresa que vale 20 bi. A Kodak ficou pelo caminho, a história vocês sabem. Agora, mudanças sempre tiveram, revoluções sempre tiveram. O que muda agora, de fato, é a velocidade com que essa tecnologia, com o advento da tecnologia do digital, é a velocidade com que as transformações estão acontecendo. Todo ano, nessas viagens, a gente vai na Singularity University, que é uma universidade do Google, junto com a NASA, dentro do campus da NASA, lá em Mountain View. E eles lá na universidade, na Singularity, eles ensinam as pessoas, aos líderes globais, ter um pensamento exponencial, não um pensamento linear. Toda a nossa noção de tempo, distância, velocidade é linear. E eles ensinam aqui que você ter um pensamento exponencial. O cálculo exponencial é uma matemática simples. Ela dobra a cada vez que multiplica. Em 1965, Gordon Moore, um cofundador da Intel, engenheiro da Intel, entendeu que todo ano dobrava a quantidade de circuitos integrados do chip, dobrando a capacidade do chip, sem aumentar o tamanho do chip. Isso ficou conhecido como a lei de Moore, e que nos teve um impacto gigante nas evoluções tecnológicas, desde lá de 65 até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, o microprocessador de geração 6, o que a gente usa hoje, tem 3.500 vezes mais performance e é 60 mil vezes mais barato que o microchip primeiro que foi lançado de geração 1. Outra coisa, qualquer celular nosso que tem na mesa, qualquer celular de qualquer um de nós, tem mais capacidade de processamento de dados que todos os computadores da NASA que botaram a primeira missão na Lua em 69. Ou seja, de fato, a gente tem supercomputadores hoje nos nossos bolsos. E aí lá na Singularity eles propõem um desafio. Provavelmente se eu andar 30 metros, eu vou dar 30 passos, eu vou andar 30 metros aqui. Provavelmente. Só um pouquinho mais curtinho, vai dar uns 20 e pouco, vai dar 30 metros. Lá no cálculo exponencial, se você der 30 passos exponenciais, você dá 26 voltas ao redor da Terra. Ou seja, você vai dobrando a cada vez que você multiplica. 2, 4, 16, 64 e assim por diante. E é muito difícil a gente acompanhar essa velocidade. É por isso a tecnologia tem evoluído numa velocidade em que nós humanos não conseguimos evoluir. E é isso que está acontecendo. Essa é a dificuldade que a gente tem de acompanhar. E o que acontece também é que a tecnologia predecessora é quem produz a nova tecnologia. Ou seja, é a tecnologia predecessora quem produz a nova tecnologia. Olha aqui, ó.
Impressora, telescópio, homem na lua, carro, homem na lua, hora que chega o microprocessador, o que acontece? Evolução em cima de evolução. E aí o que acaba acontecendo também é que a gente combina, todos nós aqui, a gente acaba combinando e usando todas essas tecnologias juntas. E acaba gerando uma geração enorme de dados, né? Que no melhor dos propósitos é o Big Data. Quer dizer, a gente está aqui sentado, nós estamos filmando ali a palestra, ou dando share, dando like, nós estamos gerando dados. Se a gente saiu de casa, deixou a Smart TV ligada, nós estamos gerando dados. Então é uma quantidade colossal de dados hoje sendo gerada. Ou seja, é o que eu falei, como vocês bem sabem, essa quantidade absurda de dados é o que a gente chama de Big Data, que no melhor dos propósitos tem como melhorar a nossa vida, melhorar como a gente lida com as coisas. Tá? Olha que dado, 90% dos dados do mundo hoje foram criados nos últimos 2 anos. Outro dado, por dia no Google são feitas 3 bilhões e meio de buscas por dia, ou seja, é uma quantidade absurda de dados. Quanto mais dados são gerados, mais inteligentes vão ficando os sistemas. Nós estamos vivendo de fato agora na era da inteligência. E o que essa tecnologia representa? O que de fato representa essa tecnologia? Representa que quando eu saí para dar uma corridinha hoje de manhã, mentira, eu não fui, mas se eu tivesse ido dar uma corridinha hoje de manhã, estava gerando dados sobre a minha saúde. Significa, o que é isso daqui? Quem sabe me dizer? A privada, não é não. Isso é transformação digital na veia, pessoal. Isso aqui é uma empresa no Japão, de privadas, de vaso sanitário, que colhe o seu material, sabe se você está grávida, se você tem infecção bacteriana, já liga para o seu laboratório e já dá em tempo real. É isso que está acontecendo. E aí a pergunta é, quem é concorrente de quem? É a DECA, que é concorrente do laboratório DASA, do Fleury, do hospital, ou é a Vivo que vai colher os dados e vai analisar os dados? Essa é a vida que a gente está vivendo hoje. Quem conhece o WeChat? WeChat é um aplicativo, é o que eles chamam na China de super apps, como tem o Alibaba, tem o WeChat. O WeChat começou 4 anos atrás como a cópia do WhatsApp. Só que dentro, lá na China tem uma briga gigantesca por quem fica mais tempo usando os seus dados. Não só na China, mas os super apps, que eles fizeram? Eles embarcaram todos os aplicativos dentro do WeChat. Então hoje o WeChat é a maior empresa de games do mundo. Você manda seus currículos, você marca consulta médica, você paga a conta, você pede um Uber, um carro, ou seja, virou a mistura de tudo. É absolutamente relevante. E o que eles estão fazendo? Colhendo dados, colhendo dados, colhendo dados. Outro exemplo, todo ano nas nossas viagens nós vamos para Singapura também. Singapura é uma pequena ilhazinha lá perto da China, um pouquinho embaixo ali, no sul. É uma ilha, tem 5 milhões de habitantes que moram lá. Tem muito expatriado, pessoas que são de fora e que moram lá. E que precisam sair do país toda hora, porque são jornalistas, trabalham no mercado financeiro e tal. Tem um amigo que é jornalista, aqui é o Changi Airport. É o aeroporto mais inovador do mundo, mais moderno do mundo. O que eles fazem? Toda vez que você passa seu passaporte, o governo está colhendo dados de você. Está colhendo dados, está colhendo dados, está colhendo dados. Um dia, o Léo, um amigo meu que mora lá, jornalista, chega em casa e recebe um cheque. Chega de uma vez, tem um cheque. Leonardo, você não usou transporte público, serviço, saúde, tal, durante 4 meses do ano, estamos reembolsando aqui para você esse valor poupudo para ele. Igualzinho aqui no Brasil, não é verdade? Então, lá os dados, óbvio que os dados são usados para certo controle, são usados para controle, mas também são usados para isso. Lá você não faz o seu imposto de renda, lá já vem o imposto de renda do governo. Pronto. Então, dados estão sendo usados no mundo todo. Isso daqui na China, a Didi, aqui tem 99, né? 99. A Didi é dona da 99, é uma empresa chinesa. Chegou ao ponto, eles têm tantos carros lá, que são eles que comandam o trânsito do lugar. Então, assim, baseado no mapa e na quantidade de carro deles, eles têm um caminhão, que é um zipper truck, que passa pela cidade mudando as faixas, aqui são cones, eles vão mudando as faixas automaticamente baseado nos dados que os táxis deles mandam para a central. Ou seja, eles comandam o trânsito da cidade. É impressionante. Para vocês terem uma ideia como isso está impactando no mundo inteiro, mas na China, ano passado o Ministério da Cidadania encontrou 6 mil pessoas desaparecidas só com as câmeras.
É impressionante as câmeras e a relevância disso que está acontecendo na China. O reconhecimento facial, toda a parte tecnológica. E com volume, com escala, com tamanho. Não é que tem uma. Milhões de câmeras espalhadas. E câmeras 4K, 8K. É impressionante. Eu fui pego lá. Estou andando numa rua, fui pego. Olha só. Eu tenho 44 anos. E aqui me deram, eles me escaneiam na hora. Me deram 39 anos. Tá furado. E me deram 99 de beleza também. Ah! Isso aqui é beleza, ó. Pelo menos diz que é. Não sei quem fala chinês aí. Bom, tá bom, é só uma brincadeira, não tem nada a ver isso aí, tá? Olha só. E aí o que vai acontecer também é que vai mudar de forma transparente e de forma sem a gente perceber a nossa relação com a tecnologia. E já está mudando. Vou dar um exemplo. Reconhecimento facial do FBI. Anos atrás, investe em tecnologia, desde a época do retrato falado, investe milhões e milhões e milhões de dólares nisso. Tem 85% de acuracidade. Facebook, lançou há 2 anos, já tem 98% de acuracidade. Por quê? Fotos sendo uploadadas o tempo inteiro. Quanto mais fotos são colocadas lá, mais o sistema vai trabalhando, inteligência artificial, mais vai... Isso vai acabar acontecendo de forma invisível na nossa vida. O Aura, ou a Alexia, ou Siri dos nossos celulares, vai acontecer igual também. Né? Por que criança já tem um nível muito maior de aprendizado dos aplicativos dela? Porque elas ficam o dia inteiro falando. Então ela vai aprendendo mais a voz, vai reconhecendo mais os comandos e vai melhorando. Daqui a pouco a gente vai marcar consulta, vai fazer um monte de coisa que a gente nem espera. Isso vai fazer parte da nossa vida de forma completamente invisível, sem a gente perceber. Como é que isso já está chegando na gente? Queria mostrar para vocês como é que essa combinação de tecnologias já está chegando na gente. Isso aqui é o Hema Store, uma operação de varejo do Alibaba, lá na China. Montaram já, no ano passado, 64 lojas. Vamos dar uma olhada. I'm in Shanghai visiting Alibaba's new retail concept store. The name, Hema. Not only is the tech titan expanding into offline retail, but this location is the first with its own robot restaurant, too. Robots are actually delivering pretty much all the food. That's where I'll end up after the shopping experience. The Hema store is growing rapidly in China, opening 65 locations in 1 year. There's 3 pillars to its strategy, serving as a place to shop in person, a distribution center for online orders, and the restaurant. It's hoping to define what the future of retail will look like. While I'm checking this out, I might as well grab a basket. See what interests me. First thing I noticed is the pricing system. Every price tag has a barcode in which you can use the Hema app to scan the barcode and then see the price of the item online. You can also see reviews of that product. What's also fascinating is that even though these price tags look like they were printouts, it's actually a special technology that can change the price in real time. And that's not all. It even tells you when it was delivered to a store and where it came from. You can also see a scan of a government certificate proving, for instance, if it was organic. It also shows delivery options if you decide not to buy it in store. I just saw a lady who works for the store and she was fulfilling an online order. So using her scanner, she had a bag, she would pick the product, and then what was really crazy is instead of walking across the store to get it where it needs to go, she put it on a conveyor belt, which then took it to the ceiling, to the back area, where then it will then go out for delivery. So essentially now you're talking about not only a retail store, but also a distribution center. And if you live within 3 kilometers of a Hema store, you can have delivery of your groceries within 30 minutes. You see a lot of employees walking around the store, fulfilling orders. I understand how it can maximize efficiency of sourcing, but it creates for a somewhat chaotic experience too when you have a lot of people running around. A lot of sample stations throughout the store. It's like a Costco, sample stations everywhere. At one point you ask yourself, why even come to the store then? Everything is online and it's such an easy experience to just order from an app. Well, one reason the Chinese consumers prefer to come in store is for seafood. It's very important for the Chinese consumer to see firsthand their seafood, to make sure it's fresh.
Alright, so I picked two items that I'm going to go check out. One of them is bananas, and then the other one is these Lay's potato chips. Italian red meat flavor. Why not try something new? There's literally no traditional cashier at this grocery store. It's not like you have an option between a cashier and self-checkout. So if you're looking for that human interaction, go somewhere else. Using the Hema app, which is connected to Alipay, consumers will swipe their phone in front of the scanner, and that's pretty much it. There's also the option to pay using your face, too. And now, let me try those chips. It's actually a very subtle taste. It's not too strong, surprisingly. Now it's time to try the robot restaurant. To get a table here, you can check in at a kiosk. You guessed it, using the app. It's connected to your identity, your name, everything you bought in the past, and of course your wallet. From there you get assigned a table. Once you're assigned a table, you scan the barcode at the table, and then from there you can just start placing your order on the Hema app. So you're not waiting for anyone to come take your order, there's no pen and paper, any of that. In fact, you really have no interaction with a staff member. And then from there, the robots deliver your food. And you've already paid, all within the same app. Alibaba leveraged its existing technology from the e-commerce automated warehouses to power these new robot restaurants. It's really an entire ecosystem of robots that are working together pretty well. I have yet to see a collision. Even the tablet at the table, in a way, is obsolete. The only thing the tablet can really do is entertain you with games, which your phone probably has. You can call for a server if you need. You can use the tablet for that. And then there's also a demo of how the robots work as well. The robots can't handle everything, though. For complicated dishes like soups, that'll require a human server. I am in check. Bom, deu para entender. Quem conhecia a Hema Store, cara? É impressionante. Eles montaram 64 lojas, estão indo para 2.000 lojas. Tem duas coisas muito legais. Essa história do peixe, vocês viram o que eles prestam na loja? Você, em 30 minutos, enquanto você termina a loja, eles estão lá pré-preparando o peixe e chegam na sua casa para você jantar e cozinhar. Então, é impressionante a questão de logística só. E a combinação das tecnologias que o Alibaba acaba fazendo. O Alibaba adquiriu mais de 400 empresas no ano passado. Vocês viram que dentro disso é um laboratório de experimentação deles. Combina robótica com inteligência artificial, IoT. É realmente impressionante como isso já está chegando na nossa vida, não é mais ficção científica. Então a internet, gente, acaba conectando tudo. Acaba conectando as pessoas, os computadores e os objetos. É o que a gente chama de Internet of Everything, internet de tudo. E com o advento do 5G ainda, que está chegando em alguns países já prontamente, já amplamente desenvolvidos, tudo que puder ser conectado vai ser conectado, inteligente, interativo. Isso vai de fato mudar muitas das indústrias. Então aqui, uma frase que eu gosto muito do William Gibson é: o futuro já está aqui, só não está bem distribuído ainda. Talvez aquele tiozinho lá, aquele senhor na época da fazenda, era difícil de ele entender esse futuro. Hoje é importante que a gente esteja perto das pessoas, das empresas que já estejam construindo esse futuro. Agora, se o futuro nem chegou, se o futuro a gente nem entendeu ainda o que é, o que vai ser o futuro do futuro? 2 anos atrás, o Fórum Econômico Mundial de Davos lançou o conceito de 4ª Revolução Industrial, que é o que a gente está vivendo agora. Já estamos vivendo isso, que é a mistura do físico, do digital e do biológico. Vamos dar uma olhada. The fourth industrial revolution, it's a fusion of the physical, the digital and the biological world. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. It's really the notion of digital technology pervasively impacting every walk of life in every vertical industry in all parts of the world. Whether it's information technology and the acceleration we see in artificial intelligence, a lot is happening. Society and how we're going to live is being defined right now. The speed is mind-boggling. What I'm particularly concerned about is how little the world is prepared. Harnessing this revolution requires the involvement of all stakeholders, from public and private sectors to academia and civil society.
The World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution Network ensures that the development and application of emerging technologies benefits both people and the planet. It is a network of centres for scalable impact, with locations in the United States, Japan, India and China, bringing together stakeholders to identify the impacts of these technologies, co-design innovative governance protocols and policy frameworks, and pilot them with partners around the world. If we are not innovative, if we're not creative enough, it will be very difficult to survive in this century. Humans and machines are assisting each other, augmenting each other with skills. Humanity itself will be changed with this superintelligence, and we are at the doorstep of that era. The technologies available today will impact and change healthcare forever. 52% of the encounters with our primary care physicians were handled virtually. Just a massive change. The network will work closely to share research, analysis and learning, and help design new technologies in ways that respect societal values. It's where innovation is happening, about how we guide this revolution. We can solve many of the social issues through the digital technologies. My hope is that we have a robust discussion for how this can truly help our world solve some of the hard-pressed challenges that we have today. Together, we can shape a future that truly benefits and empowers people. The world has changed. We can never ever go back to yesterday. Meus caros, estamos em plena transformação da quarta revolução industrial. Lá no Vale do Silício a gente vai em laboratórios de neurociência, onde as pessoas já estão programando, implementar chips no cérebro para fazer download de livros. Quer dizer, é o homem criando inteligência. É absolutamente novo isso que está acontecendo, mas existem ainda muitas questões éticas, legislação, então não vamos abordar isso agora, tá? Vamos ver o que está acontecendo hoje. Como é que as empresas estão enxergando esse futuro? Como é que as empresas estão lidando com isso que está acontecendo? Com essa velocidade, com as transformações? Se antes, quem teve Nokia aqui? Sei lá, boa parte, né? Eu também tive vários Nokias. A Nokia entendeu que o Google estava crescendo pelos navegadores por mapas. Foi lá e falou assim, não vou deixar. Era a empresa dominante da época, foi lá e comprou a Navitec, pagou 8 mil. Pegou aquelas antenas desse tamanho e colocou em cima dos carros, não sei se vocês lembram, para tentar controlar essa história de navegador por mapa. 2 anos depois, em Israel, uma turma de jovens entendeu que cada um de nós, ironicamente, tinha um celular no bolso, era uma antena. Criaram o Waze. 2 anos depois disso, o Waze tinha 10 vezes mais sensores que a Nokia. E passou a Nokia foi para o buraco e o Waze foi comprado pelo Google. Se antes faziam pequenas melhorias, as empresas faziam pequenas melhorias, hoje elas têm projetos como o Moonshot. Moonshot é literalmente atirar na Lua, é o departamento de inovação e de pensamento absolutamente exponencial do Google. O que eles fazem lá? Eles usam o conceito com essa tríade: solução radical, problema gigante, tecnologia revolucionária. Eles pensam muito lá. E aí, nesse pensamento de pensar, ser muito disruptivo, eles acabam criando coisas como o driverless car. O carro, você anda lá em Palo Alto, está cheio de carro autônomo andando, sem piloto. É uma loucura. Com esse pensamento, eles estão fazendo uma cidade em Toronto agora. Eles fizeram uma cidade, contrataram o ex-prefeito de Nova York para cuidar, toda baseada em dados, embaixo é toda feita de dados. Você sabe, os carros vão para lá, é a verdadeira Smart City, que já tem várias por aí, mas aqui é uma revolução tecnológica, uma cidade baseada em dados completamente. E nesse processo de ser muito disruptivo, nesse processo de pensar muito lá para frente, de criar, de pensar 10 vezes mais, você vai acabar falhando. E nesse conceito, no Vale do Silício, em Israel, na China, a questão da cultura da falha é absolutamente tolerada. Tudo bem você falhar. Imagine Israel. Israel é um país jovem, tem 60 anos. As pessoas chegaram no Holocausto, chegaram lá, tudo, já tiveram que ir em guerra, tinham 6 países em guerra, não tinham que beber, tiveram que salinizar o mar, não tinham que comer, tiveram que inventar tecnologia para plantar, porque o solo não era fértil, e ainda em guerra, e tiveram que ir para a guerra.
Então toda a inteligência do exército deles, toda a inteligência é voltada também para desenvolver startups. E tudo bem falhar, porque eu quero defender minha família, tem que tentar até conseguir. Né? Então o processo de falha é tolerado. Isso aqui é uma frase do Jack Dorsey, fundador do Twitter. Se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. Ou seja, tem que lançar e aprender com o erro. Outra coisa, fracassos foram nossos melhores professores. Tudo bem você lançar, falhar, hoje a gente tem vergonha. Ah não, o que vai acontecer comigo? Aí eu não estou falando de pequenas falhas, tá? Mas eu estou falando assim, poxa, eu vou ser disruptado por alguém. Como é que eu faço para eu mesmo quebrar minha própria empresa? Como é que eu faço a minha própria disrupção? Se antes toda a inteligência e a capacidade de produção estava na mão da fábrica, hoje, por $100 você compra uma impressora 3D. Milhares de prédios, de empresas sendo construídas através das impressoras 3D. Né? Se antes custava muito caro, hoje não está mais caro, e não só no campo da tecnologia, mas da biotecnologia. Então o custo também está exponencialmente para baixo. Isso daqui é a IndieBio, é uma aceleradora de biotecnologia no Vale do Silício, lá em São Francisco. Eles transformam cientistas e empreendedores de alto impacto. O que é uma aceleradora de biotecnologia? Esses caras são uma empresa, uma startup acelerada lá, são 3 jovens colombianos, estão na 4ª rodada de investimento agora. Tem uma empresa chamada Clara Foods. Eles criaram o ovo a partir da clara do ovo. Então eles criaram proteína a partir da clara do ovo. Essa história de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, não vai existir mais. Então assim, eles estão fazendo a disrupção numa indústria nova, uma indústria do zero. E lá estão fazendo fungo que desentope cana. Tem uma brasileira, uma mineira, que está fazendo pele humana artificial, já também foi acelerada, está na 4ª rodada de investimento. Estão fazendo vinho sintético, estão fazendo uísque sintético. Então a disrupção pode vir de qualquer lugar, um custo baratíssimo. Olha só, sequenciamento do DNA, projeto Genoma, 2 bi lá em 2001. Primeiro uso comercial, $350 mil lá em 2007. Em 2015 foi para $1.000. Hoje você vai em qualquer farmácia dos Estados Unidos, na CVS, Walgreens, custa $69 e você consegue fazer o sequenciamento do seu DNA. Ou seja, em 20 anos, de 2 bi para $69. É isso que está acontecendo com muitas tecnologias. Se antes era mais hierárquico, se antes as empresas, e ainda são, mas se antes as empresas eram mais hierárquicas, as empresas que estão prosperando é diferente. Quanto mais se colabora, quanto mais se compartilha, mais se tem valor no processo. Quanto mais você participa, mais tem valor no processo. Quanto mais autonomia você tem, mais se tem valor. A gente tem que aprender, mesmo as empresas absolutamente estabelecidas, pensar com uma mentalidade startup. Por quê? Quando você é startup, você é jovem, você é ousado, você faz, você é rápido, você produz, você prototipa, você erra, você falha, tem que correr atrás do dinheiro. Depois que você cresce, você fica gato gordo. Como uma empresa absolutamente estabelecida pode manter a filosofia de startup? Aquela filosofia do Facebook, quando começou, o Zuckerberg, o que ele queria? Ele queria pegar as meninas na faculdade, é isso que ele queria. Era um baita de um nerd, e ele fez aquela plataforma para... É isso, como é que você faz para manter esse espírito empreendedor, mesmo quando você é hiperestabelecido, né? Então, uma frase aqui, ó: tente desenvolver os melhores serviços no longo prazo, lance o quanto antes e aprenda com as menores interações. Essa é a nova ordem dos negócios. Faz rápido, erra rápido, aprende rápido, ouve feedback rápido, faz de novo e faz todo o ciclo de novo, pivota, transforma, mantém a visão, mas transforma o negócio. Não tem problema. O meu negócio começou de um jeito, hoje está completamente outro. Você tem que saber ler os sinais e ir adaptando o seu negócio baseado no que o mercado quer também. Então tem que ter essa história. Isso é muito importante nos dias de hoje. Outra coisa do que a gente mais tem visto por aí é o pensamento em rede. Pensamento em rede. Provavelmente você vai trabalhar a sua vida inteira, a pessoa que está do seu lado não é a melhor pessoa do mundo. Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo hoje. Na China eles formam 5 milhões de programadores, cientistas, engenheiros por ano. Tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Então o que as empresas mais modernas estão fazendo? Um pensamento moderno. Lançam uma causa na internet,
e as pessoas veem. Alguns anos atrás, cientistas não estavam conseguindo quebrar uma molécula do HIV, investindo milhões já. Foram lá e lançaram um game chamado Folded. Convidaram nerds, hackers, cientistas, um monte de gente, com esse negócio de quebrar a molécula. Em 3 semanas quebraram a molécula. Por quê? Tinha esse desafio. E quanto custou isso? Nada. Dá um prêmio simbólico. Simplesmente o cara pôs no currículo dele que ajudou o cientista a quebrar a molécula. Outra coisa. Quem conhece a Hyperloop? Hyperloop e o Elon Musk. Alguém conhece o Elon Musk? Elon Musk é dono da Tesla, é dono da SpaceX, fundador, e também fundou essa empresa. Essa empresa é o seguinte: imagina que você vai daqui, da onde? De São Luís. Você vai de São Luís para Salvador em 6 minutos. Você anda a 760 milhas por hora. Ele descobriu uma tecnologia de um engenheiro italiano lá atrás, que esse vulto tem um negócio de ímã aqui, e ela flutua, e gera mais energia, e flutua. Você faz São Paulo, Campinas em 6 minutos, você faz, tá bom, daqui em Salvador não sei se daria isso. Você faz Nova York, Xangai em 6 minutos. Eles estão lançando agora, para a Expo 2020, entre Abu Dhabi e Dubai. Ou seja, só que o mais interessante aqui foi como ele lançou esse projeto. Falou, poxa, já sou dono de uma montadora, já sou dono de uma empresa de míssil, pousa míssil no espaço e volta. Como é que eu vou lançar essa empresa? Foi lá e lançou uma plataforma de inteligência artificial e convidou as pessoas. Vamos mudar a mobilidade no mundo, pessoal. As pessoas entraram, 800 engenheiros, 80 mil pessoas. E aí nessa plataforma de inteligência artificial que chama Lucy, quanto mais você colabora, mais você tem equity da empresa. Então ele pegou, esse engenheiro virou sócio italiano, que tinha tecnologia, a Boeing virou sócia, as empresas privadas e as empresas também, e as pessoas físicas. E o que acontece é que eles têm hoje 80 pessoas só trabalhando. Estão fazendo uma empresa global com 80 pessoas. Então esse é um novo pensamento também, de pensar em rede. Então talvez a coisa mais relevante que está cortada ali, uma das coisas mais relevantes que eu tenha trazido para vocês, é o fato da cultura digital. A cultura digital tem que estar no topo da organização. A gente diz que essa revolução digital, antes de mais nada, é uma revolução cultural. Eu preciso entender o impacto do digital para daí, porque o digital são ferramentas. Esses parceiros que estão aqui, Microsoft, Cisco, Dell, são os caras, junto com o Vivo Empresa, são os caras que vão fazer vocês aplicarem, aterrizarem tudo. Mas só tem um pensamento, uma visão de longo prazo. Como é que o meu negócio que é digital vira uma coisa, como é que o meu negócio que é de físico vira digital? Cada vez mais as empresas do futuro vão ser empresas de fazer o futuro. Tem uma frase que eu gosto muito aqui do William Gibson, que é: o futuro não é mugável. Outra, a melhor forma de prever o futuro é inventar esse futuro. Não dá mais para ir no Google e chupinhar as coisas. Como é que eu faço? Eu amplio o meu repertório, eu tenho referência e eu passo a criar, de fato, esse futuro. E aí, para terminar, nós estamos na melhor época, com informações e tecnologia disponíveis, para criar novos modelos de negócio, novos modelos de monetização, novos usuários, novas tecnologias, nunca teve tão disponível para a gente, novos go-to-market, novas formas de ir para o mercado e outras adjacências que passam longe do core. Cada vez mais isso vai acontecer, pessoal, cada vez mais. O Google tem 100 empresas de inteligência artificial voltadas para a saúde. A Vivo já tem empresas voltadas para a saúde, que recolhe dados de biometria. Cada vez mais as empresas vão ter que ser móveis e entender que o jogo não é porque aquilo que eu fiz a vida inteira que vai me levar para o futuro. Então, cada vez mais nós vamos ter que ter essa mobilidade para prosperar. E aqui eu deixo para vocês os 7 valores que eu considero centrais para a liderança, são os 7 valores que eu considero para prosperar nos mundos de hoje. Primeiro, fundamental, curiosidade, para fazer perguntas e achar respostas. Ninguém sabe de tudo sozinho hoje. É absolutamente fundamental você ser curioso, você ir para cima, você perguntar mais do que falar. Todos nós.
Eu estou todo dia aprendendo. Cada viagem dessa que eu vou para o Vale do Silício, para a China, para Singapura, para Estocolmo, para Israel, eu tomo uma porrada na cara. Caramba, não é possível que isso já mudou. 2 anos atrás isso era piada. Hoje estão anunciando esse hambúrguer vegetal com gosto de carne na TV, na Rede Globo. Não é verdade? Isso lá era ficção científica 2 anos atrás no Vale do Silício. Foi inventado lá. Na Indibaio que eu mostrei para vocês. Coragem para imaginar novas realidades e tornar a realidade. Todo mundo vai querer te tirar do caminho. Tem que imaginar, tem que sonhar, tem que fazer. Olha o caso lá do Steve Jobs. Foi mandado embora da própria empresa. Depois conseguiu tornar a realidade. Então tem que tornar a realidade, imaginar e tornar a realidade. Compaixão para contribuir para um mundo melhor. O papel nosso também da iniciativa privada. Comprometimento para manter-se no caminho. Para manter-se no caminho quando desafiado. De novo, quem trabalha com TI, com tecnologia, quem tem empresa muito estabelecida, é muito difícil virar para a liderança e falar: olha, nós precisamos mudar porque senão isso vai acontecer, o mercado está acontecendo isso. Então precisa ter comprometimento para se manter no caminho, no foco e ir para cima. Humildade para colaborar e construir ecossistemas. Olha aqui, ó, de novo. Humildade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Lá no CAS, a gente, como a minha empresa, lá no CAS a gente faz alguns eventos por ano. Também somos patrocinados por muitas dessas marcas. Perdão. Eu não sei entregar. Tudo isso que eu estou falando eu não sei aterrissar. Eu não sei fazer. Quem sabe fazer são eles. Quem promove a transformação digital das empresas são eles. Quem tem o ferramental são eles. O meu papel é abrir a cabeça das pessoas. Então cada vez mais tem que ter humildade para colaborar e para construir ecossistemas. Calma para manter a clareza e o equilíbrio. Porque nesse mundo maluco que a gente está vivendo, do que eu mostrei aqui para vocês, e no que vocês estão vivenciando na empresa de vocês e na vida pessoal de vocês, precisa ter clareza e precisa ter equilíbrio. E o mais importante para a gente, capacidade de se adaptar. Não adianta falar: poxa, eu sou um vendedor de B2B, de não sei o que. Hoje tem que vender cloud, tem que vender IoT, tem que vender dados, tem que entender disso. O mundo mudou e a gente vai ter que mudar junto com o mundo. Então aprendam a se adaptar. Muito obrigado a todos vocês. Valeu! Olha só, nós vamos fazer uma coisa agora. Eu estou realizando meu sonho. Meu sonho sempre foi ser apresentador de festa infantil, de feira. Estou realizando meu sonho, viu, Débora? Tem mais um? Vamos começar pela Débora. E tem mais um ainda? Oi. Não tem mais um? Não tem problema. Tá tranquilo. Você pode ficar só, para o palco aparecer. Quem conhece o Petiacutia, levanta a mão. Petiacutia, porra, tão conhecido. Petiacutia é o seguinte: Petiacutia é uma metodologia de apresentação japonesa. Ou seja, são 20 slides em 20 segundos. Nós somos 10 pessoas. Nós vamos fazer o seguinte: vai começar com a Débora, para você, vai passando o microfone. Logo, a imagem não sou eu, tá? A imagem é automática. 20 segundos, trocou a imagem, trocou o microfone. E vai indo. Depois você, aí volta de novo e termina ali. Vai trocando. Trocou a imagem, trocou o microfone e parou de falar. Tá? É para falar o seguinte: tudo que vocês aprenderam no dia de hoje, desde a primeira apresentação até a última apresentação, baseado nas imagens, reproduzir. Vai aparecer uma imagem qualquer, que é surpresa, e vocês vão ter que improvisar e falar: não, porque a tecnologia é exponencial, os dados, a tecnologia, a IoT, enfim. Se virem. Nós estamos assim no momento de adaptação. E se vocês vão ver uma segunda rodada, cada um vai fazer duas, é mais fácil. Tá bom? Vamos lá? Turma, uma salva de palmas para apoiar eles, vai! 1, 2 e valendo! Bom, esse mundo VUCA, cheio de novas informações, novas tecnologias, pressão por resultado, cobrança para que a gente seja disruptivo, nos leva a ter que buscar novas tecnologias que nos ajudem a fazer isso, plataformas que transformam a nossa maneira de trabalhar e que
colocam os nossos colaboradores num outro patamar de performance, ajudando a desenrolar essa quantidade de informação que a gente recebe. São muitas informações, você vê que é como várias comunicações que acontecem, hoje a gente aprendeu algumas coisas aqui, tudo está fácil, adquirir produtos dos patrocinadores, inclusive da Vivo, para você colocar na nuvem. Esse mundo onde a gente está tendo contato com a tecnologia voltada à inteligência artificial, a parte de robótica, faz com que nós tenhamos bastante experiência em trazer para dentro da nossa empresa essa experiência dos parceiros da Cisco. Esse mundo faz a gente dar um loop de todas as informações, né? E a gente tem que guardar, que tem que compartilhar para trabalhar o nosso dia a dia na era digital, na comunicação, né? No trabalho. Agora pegou. Esse mundo, a gente tem que ter uma visão ampla das coisas digitais que estão acontecendo e para trazer mais novidades para a nossa empresa, mais treinamentos, mais capacitação. Vai daí. E todo dia a gente tem que estar pensando fora da caixinha para poder construir novas coisas, não coisas materiais, né? A tecnologia, as coisas avançando, e a gente tem que estar lá com a mão na massa para acompanhar. Boa. Esse mundo cheio de tecnologia, cheio de inteligência artificial, cada vez mais vai estar presente, já está presente no nosso meio, e a tecnologia está de olhos cada vez maiores em cima da gente. Para aquele exemplo da identificação visual. E a Vivo também está inovando na área laboratorial para desenvolver mais tecnologia e futuramente nossos filhos não ficar sempre inovando, dependendo da maneira que você observa as coisas, você tem visões diferentes, né? Mas a gente também tem que falar de um mundo sustentável. Nesse mundo moderno, a gente tem que se adaptar a diversos ambientes, né? Procurar desenvolver data centers em situações adversas. E é um novo olhar, uma nova perspectiva. Os óculos conversam com a gente, os relógios conversam com a gente agora. A informação vem de todos os lugares. E para isso a gente precisa de parceiro que nos ajude a trazer solução para o mercado, para ajudar os clientes a trabalharem com todos os desafios que estão aí colocados nesse mundo que a gente, através da tecnologia, consegue observar de uma maneira muito melhor. Pois é. Quando fala de parceiro, eu sou um parceiro da Vivo. Estou à disposição. Tem um lado que eu posso ajudar em fazer soluções, buscar soluções para vocês, apresentar novos rumos, novas propostas nesse mundo digital. A comunicação, sim, a comunicação tem que ser perfeita. Tudo isso sob uma nova perspectiva, um novo olhar, a gente tem que estar aberto para que possa não só olhar o que está próximo, mas principalmente o que está distante, uma visão visionária, aproveitar a participação de todos, porque nós não somos sozinhos, né? Nós temos que estar nos Está evoluindo, né? Aprendendo novas tecnologias, navegando aí pelo mundo cibernético.
Deus que acabe o tempo. E aí é isso, a gente tem que se adaptar às novas, fugiu agora, acho que isso, obrigada às novas culturas, sempre aprender, sempre ter a mente aberta para o que é novo, principalmente no mundo digital. E aproveitar essa tecnologia, né, para implantar dentro das nossas empresas, para conseguir crescer junto com toda essa revolução que está tendo. Como a gente viu nas apresentações, muito programa. E o importante é saber que, por mais tecnologias que a gente sempre tenha, o importante sempre vai ser estar com os pés no chão e brincar um pouco com os balões, passear, se divertir. E também não podemos deixar a natureza de lado, né? Porque com tanta tecnologia, a gente não pode deixar de cuidar da nossa vida sustentável e a E como sempre nesse cenário de inovação, de mudança, né, está sempre preparado, está sempre aí, sei lá, está sempre se adaptando aos novos ambientes. Pois é, o mundo dá muitas voltas, né? Tem muita. Aproveitando o resto do nosso ambiente aí. Mais complicado essa tarefa de falar. Meio futurista aí, né? Então a gente tem que cuidar das várias relações para chegar. Quem gostou da dica, palma aí! Turma, como é que se sentiram? Bem, né? Posso falar? Primeiro, a mulherada tá um show sempre no Pet Acute. É impressionante. Segundo, disparado o melhor Pet Acute das praças, hein? Vamos, vocês gravaram? Vamos ensinar os outros então. Então, mais uma salva de palmas para ele, que não é fácil. Isso é inovação. Na primeira vez dá um pouquinho de desconforto, na segunda vez, se fizesse mais uma vez, que já iam estar falando um monte. Então, muito bem, agora eu vou chamar o Adriano, que vai fazer o nosso encerramento aqui. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vamos lá. Muito rápido agora, tá? Só mais uns minutinhos. A gente vai. Eu vou encerrar, mas em alguns minutos. O nosso amigo vai escamotear a sala aqui. A gente tem um almoço para vocês aqui atrás, tá? É muito rápido. O que eu queria pedir para vocês? Primeiro todo mundo do celular aí, acessa esse site aqui, ó, www